Estamos na Ovibeja, no stand do NER Baebal, que agendou para estes dias de feira um conjunto de iniciativas. NERB Talks é uma das propostas. Ao longo de 3 dias, 3 painéis para debater durante mais ou menos 30 minutos, de forma informal, temas de interesse para o território. Ora, hoje o encerramento é feito a debater o tema investimento público na região. Nesta conversa marcam presença David Simão, presidente do NER Baebal, Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, e António Bota, o presidente da Simbal. Vamos então começar a debater este tema que diz respeito ao investimento público na região e começo com o David Simão. David, o investimento público que tem sido feito aqui na região satisfaz em linhas gerais os interesses dos empresários? Nós estamos, em primeiro lugar, a agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara de Beja e do Sr. Presidente da Simbal terem disponibilidade para debater connosco estes temas e refletirmos em conjunto para conseguirmos encontrar soluções e caminhos que respondam aos anseios dos empresários e da região. Estamos algo preocupados com o investimento público na região. É verdade que Alqueva foi um investimento público extremamente catalisador do investimento privado. Como dizia o Presidente da EDIA, 2,4 milhões de euros de investimento público traduziram-se em mais de 2,4 mil milhões de euros de investimento privado. E é este o caminho. Agora ficamos preocupados, nomeadamente em todas as estruturas, em todas as acessibilidades, os investimentos que têm que ser feitos para conseguirmos assegurar a viabilidade das empresas e dos negócios, para que consigamos passar para outro nível, como dizia o Presidente António Saraiva ontem, em que precisamos agora de criar valor, investir na agroindústria, transformar os produtos que cultivamos e os produtos que produzimos, criando valor e acedendo assim a novas realidades e a um crescimento económico tão desejável para a região. O investimento tão grande que foi feito em Alqueva, Paulo Arsénio, pode, em parte, justificar a ausência de investimento noutras áreas aqui na região, e estamos a falar de investimento público, naturalmente? Bom dia, Inês. Bom dia ao David Simão e a esta excelente ideia do NERB Talks. Bom dia que é o meu grande amigo, presidente da Comunidade Municipal e colega, presidente da Câmara, António Bota. Não justifica tudo, naturalmente. Agora, hoje, o Alentejo, no seu conjunto e sobretudo o Baixo Alentejo, é um grande território de esperança e de expectativa. Uma parte da esperança e da expectativa já concretizada, como disse o David Simão, pelo próprio investimento privado. Mas são necessárias, naturalmente, que obras complementares que terão de se fazer, seja ao nível de estruturas de saúde, seja ao nível de estruturas rodoviárias, seja ao nível de estruturas ferroviárias. E agora este pacote financeiro permite que tenhamos novamente essa expectativa. E vamos também ser muito claros, Inês. Nós sempre dissemos, por exemplo, que a ferrovia, ao contrário do que outros foram dizendo, não era possível através da eletrificação da ferrovia. Não seria possível através da reprogramação do quadro financeiro. Portugal 2020 que está em vigor, teria de ser sempre um novo quadro financeiro que essa eletrificação teria de constar. E ela está, de facto, no quadro Portugal 2030. É uma das prioridades da CCDRA, em termos de investimento público, através de um quadro financeiro da CCDRA, para este próximo ciclo de financiamento que vamos ter. E, portanto, nós vamos o que não acontece em relação à rodovia e ao IP8. Não acontece. Porque, embora no PRR esteja, digamos, esta empreitada que vai ligar a A26 a Beja com as tais variantes de 2,5 km à Figueira de Cavaleiros e dos tais 2,5 km a Bringel. Mas é muito pouco, Paulo Arsénio, para a necessidade da região, certo? É muito Precisamos pouco. Ou não aqui de um IP8? Certo, mas atenção, com outro perfil. É que estradas não são financiáveis, nem através do quadro financeiro, nem mais através do PRR. Pensamos que ficar muito caro. Ou seja, depende sempre do investimento público, uma vontade política. Depende pura e simplesmente do Orçamento Geral do Estado e das disponibilidades do Orçamento Geral do Estado ao contrário de para outras matérias em que há normalmente financiamento e, portanto, nós muitas vezes também temos tido, enfim, algum investimento público que muitas vezes não valorizamos. É verdade, por exemplo, que no hospital, o edifício em si do hospital já não corresponde hoje às necessidades daquilo que precisamos de região. Isso é muito claro. Mas também é bom que saiba que nos últimos 2 anos e meio, em equipamento hospitalar de topo, se investiu em Beja 3,5 milhões de euros em novos equipamentos
de diagnóstico do Hospital de Beja. Portanto, muitas vezes temos a ideia que não se faz nada. Não. Queremos ir mais longe, merecemos ir mais longe, queremos mais, iremos certamente alcançar mais, mas também não se pode dizer que não se tem feito rigorosamente. António Bota, que visão é que tem sobre esta questão, investimento público aqui na região, em concreto no Baixo Alentejo? Aquilo que tem sido feito é o suficiente? Corresponde às realidades da região e às necessidades? Bem, muito bom dia aos meus colegas, obrigado ao Tual e também ao NER pelo convite. Enquanto Presidente de Câmara de Almodóvar, acho também que... Presidente da Exatamente, enquanto Presidente de Câmara de Almodóvar, acho que o investimento público que tem sido feito na região não se resume só àquilo que o Governo faz, mas também àquilo que cada Câmara Municipal faz com os dinheiros públicos, com os dinheiros que são de todos nós e, portanto, não podemos resumir o investimento público a 3 ou 4 projetos que estão em cima da mesa há muitos anos. Enquanto Presidente da CIMA, olho com um aspecto mais global para o território. E nessa perspectiva, deixe-me dizer-lhe um refrão de uma frase muito antiga, que é: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Aqui mudam-se os tempos, mas as vontades vão permanecendo sem terem concretização. Porque, de facto, andamos a falar há muitos anos de 4 ou 5 necessidades, nomeadamente a ligação desta ferrovia, portanto, a eletrificação da ferrovia. Andamos a falar da necessidade de mais água no Baixo Alentejo, andamos a falar na necessidade da ligação da rodovia para que Beja fique uma cidade competitiva como outras cidades do país, andamos a falar de investimentos básicos para a região e esses investimentos, ano após ano, não acontecem. Claro que o meu colega Paulo tem toda a razão, tem existido investimentos em back-office que não servem todos, mas que servem a região sob o ponto de vista da saúde, etc. Mas os grandes investimentos públicos não têm sido feitos no distrito de Beja. E não têm sido feitos porquê? Não têm sido feitos porque o investimento público requer uma atenção a um público específico, requer um planeamento de uma região ou de uma terra ou de um território a pensar no futuro. E, de facto, o distrito de Beja não tem sido olhado com essa visão. Nós estamos aqui, vamos lutando todos os dias por melhores investimentos, por melhores estradas, por mais água no distrito, por uma segunda construção do hospital, para melhorias do hospital, por eliminação da ferrovia, e andamos nisto, assim como o aeroporto, por exemplo, andamos nisto há muitos anos. Eu sei que andamos 30 anos a falar da barragem do Alqueva, mas nós neste momento, com a competitividade que existe no país, com aquilo que é o fator de competitividade entre empresários para se instalarem nas regiões, com a falta de mão de obra, com a falta de pessoas, não podemos esperar mais 10 anos até que o 2030 chegue ao fim, porque nós sabemos que o 2030 vai começar agora. Já estamos em 22, ainda estamos a executar projetos do 2020, portanto isto significa que podemos estar aqui sujeitos a que só daqui a 10 anos é que este investimento público venha para Beja. Não podemos esperar este tempo todo, é impossível, porque senão está fora de prazo, porque senão o que é que acontece? As empresas, o investimento, a inovação, a eficiência energética, a eficiência em termos de informática, etc., vão se instalar noutros locais. Ou seja, acabamos por perder então esse investimento público e o investimento privado, que deveria vir, acaba por não vir e já não volta para cá mais, porque quando uma empresa se instala, ou quando o Governo faz a preparação de uma zona industrial, ou de uma rede de robótica, ou de uma rede ótica, ou seja aquilo que for numa região, vai proporcionar a essa região a instalação de novas empresas. E quando uma empresa se instala numa região, geralmente calcula os custos de pneus, de gasóleo, de horas de trabalho das pessoas, de desgaste das viaturas. E como é que uma empresa vem para Beja se não tem uma ligação eficiente até Beja? Se leva mais tempo a chegar de Beja ao nó da autoestrada do que leva do nó até Lisboa, até o Porto de Sines. Não pode. Portanto, só para terminar aqui um pensamento, portanto, a nossa aposta neste momento, ao nível do NERB, ao nível da Câmara de Beja, ao nível da CIM, ao nível de todas as câmaras, tem que ser exigir com respeito a todos, democraticamente, que os investimentos necessários venham o mais rapidamente possível, antes que estejam fora de prazo. E aquilo que tem sido diagnosticado, o empresário tem um constante radar de oportunidades, não é?
o ritmo que as coisas mudam nos dias de hoje e as novas realidades são quase diárias, que temos que enfrentar problemas e constrangimentos de vária índole. Foi a pandemia, ainda não está resolvida a pandemia, passou a questão da guerra, o aumento das matérias-primas, a desmotivação dos clientes, ou seja, todo o fator confiança vai diminuindo muito e que o empresário tem dificuldade em se reanimar para ter a confiança para ousar empreender, para ousar fazer novos projetos, criar novas empresas e aumentar o tecido empresarial do nosso distrito. Por isso, nós se queremos acrescentar valor à realidade do agronegócio que temos precisamente dessas ferramentas que são estruturantes, que estão identificadas, mas que, quando acabarmos de as planear, vão estar desajustadas às necessidades que nós temos. Por isso, a nossa preocupação é exatamente constituirmos massa crítica e, como dizia o Presidente Bote, fazermos lobby e pressão junto das entidades competentes, porque estes projetos fazem falta agora. Faziam falta ontem, é verdade, mas agora podem tornar inviáveis grandes oportunidades para a nossa região. Empresas transformadoras de agroindústria que querem se transformar, mas que estão com problemas enormes nos custos de transporte, no acesso. É impensável para uma empresa fazer o custo de transporte da zona de Beja ou da zona de Porto Alegre ou de Évora ou Porto de Sines, custa mais dinheiro do que atravessar o Atlântico. É impensável para alguém, quando se está a instalar e a estudar, a fazer um plano de negócios e a estudar a viabilidade de uma empresa, ter estes constrangimentos e tomar a opção de vir para cá. Por isso, é isso que nós temos, uma responsabilidade conjunta e uma consciência coletiva destas situações e que temos que manifestar junto de quem de direito e conseguir fazer a pressão para que estes projetos se realizem agora. Até porque a gente olha para o país vizinho, né? E quando vemos as regiões do país vizinhos a negociar e a proporcionar diretamente todos os planos comunitários e os planos de incentivos, se calhar está na altura de a nossa região se assumir e de reivindicar. Não sei se fará falta a regionalização ou não, é uma questão que deixo para quem de direito, mas se calhar é uma discussão pertinente para nós termos, porque se dizem que o país tem estradas a mais e a gente tem estradas a menos, se calhar é pertinente nós conseguirmos identificar realmente e conseguir negociar e atrair esses investimentos para a região. Paulo Arsénio, fundamental esta união entre os vários atores do território, nos chamar a atenção e no reivindicar das necessidades da região. Sim, eu creio que essa unidade de alguma forma tem existido e ganha agora um novo impulso. Cada ator não tem falado só por si e a uma só voz. Não seria importante todos juntos? A voz não é mais alta? Vamos ser, quer dizer, a Simbal tem tido uma voz proativa e os autarcas no âmbito da Simbal, os autarcas do Baixo Alentejo, estão de facto unidos. Agora, atenção, também não nos enganemos, nós temos também aqui um problema de escala. Nós somos poucos, isto é, poucos em termos de população, e os nossos territórios têm de facto uma população relativamente reduzida e, portanto, a nossa escala, desse ponto de vista, é relativamente pequena. Há aqui algo que nos pode dar uma força política acrescida no futuro, poderá. E o David abordou, não quis desenvolver, mas considerando... Exatamente, que a regionalização dá uma força política suplementar porque vem, de facto, eliminar a falta daquele patamar intermédio que existe entre as autarquias e que existe entre o Poder Central e que não está espelhado nem nas CIMs, nem na CCDR. Sejamos bem claros. Portanto, a regionalização não é um fator de divisão do país, como também muito se apregou. Eu sei que uma vez que este NERB Talks, digamos, é aberto, digamos, à nossa imaginação, e a regionalização não seria, se calhar, o tema principal, mas pode aqui, do ponto de vista político, permitir-nos ainda fundos comunitários específicos europeus que possam permitir desenvolver a região, fundos europeus às quais as empresas, por exemplo, não podem aceder e as autarquias não podem aceder. Portanto, poderíamos ultrapassar este patamar de falta de coesão que o nosso país, falta de coesão territorial que o nosso país ainda tem e que também não se resolve por nenhum passo de mágica. E por isso é que eu também entendo que
falando assim a uma só voz, também devemos dizer claramente aos nossos municípios aquilo que é abrangido por financiamentos e aquilo que não é. E porquê? Porque aquilo que é abrangido por financiamentos é mais facilmente execuível do que aquilo que não é. Portanto, nós temos, de facto, no caso das rodovias, um conjunto de constrangimentos que temos de ultrapassar, exclusivamente, como eu já disse há minutos atrás, através do Orçamento Geral do Estado, e aí tem de haver, de facto, uma pressão grande para que a Alqueva tenha o aproveitamento maior do que aquele que já tem e que uma grande parte desse mérito, e nós reconhecemos, é do setor privado. Aliás, o David acaba de falar das agroindústrias, na minha opinião, é o patamar seguinte de evolução deste território. Nós tivemos uma grande transformação agrícola do território, tivemos uma grande transformação turística do território. O que é que nos falta agora? Falta-nos aqui o patamar das agroindústrias. As primeiras estão a começar a instalar-se, mas aqui também é uma questão de escala. Precisamos de muitas mais e, de facto, rodovias em condições tornam a vinda destas empresas mais apetecível. Uma nota também para o que disse aqui o Presidente António Bota, tem a ver com o trabalho e o esforço das diversas autarquias para que haja aqui um desenvolvimento mais sustentado, nos permita também termos uma perspectiva de futuro muito equilibrada. Nós, Câmara Municipal de Beja, mas muitas outras autarquias o têm feito, através de fundos comunitários, criámos a Zona de Acolhimento Empresarial Norte, remodelámos a Zona de Acolhimento Empresarial anterior e lançámos agora, há umas semanas atrás, o concurso para a conclusão da segunda fase da Zona de Acolhimento Empresarial Norte. Mas mais, já dentro do PRR, vimos uma candidatura aprovada que vai permitir ter nessas zonas de acolhimento comunicações de quinta geração, chamado 5G, e vai permitir também, através de um parque fotovoltaico de 7 GB, é um valor muito elevado de produção energética, que um conjunto dessas empresas possa aceder a custos energéticos substancialmente mais baratos daqui a alguns anos. E, portanto, este esforço que as várias autarquias fazem já também através de programas comunitários, através do PRR e de outros, e de facto complementam toda a atividade, enfim, que o Governo Central ou não consegue, ou que não tem verbas para o fazer diretamente, e portanto é desta articulação toda que temos no futuro construir um Baixo Alentejo mais próspero e em que a água é a grande chave e a grande base de podermos manter, digamos, esta linha de cadência em que queremos puxar as agroindústrias, em que queremos ter as melhores rodovias, e temos de ter mesmo, elas são absolutamente indispensáveis. E, portanto, mas o pilar fundamental é a água da Alqueva, das várias barragens. Foi agora anunciado pela Sra. Ministra da Agricultura aqui nesta Ovibeja há 2 dias, a ligação também à barragem do Monte da Rocha. Portanto, são através destas redes todas que podemos aspirar a ter um território que já é de oportunidade, mas pode ser um território mais atrativo para mais população e para mais emprego. António Bota, falamos aqui de escalas diferentes, investimento público por parte do Governo, investimento público por parte das autarquias. Enquanto Presidente da Simbal, o que é que sente? As autarquias aqui do Baixo Alentejo têm efetivamente feito o que é possível, o que está ao seu alcance, como se costuma dizer, para tentar atrair investimento privado? Com certeza. Qualquer uma das nossas 3 autarquias que estão ligadas à Simbal, acima do Baixo Alentejo, faz esse trabalho constantemente e diariamente. Independentemente da cor política de cada um dos nossos colegas, todos nós, e nota-se isso pelo investimento, neste momento posso lhe dizer, é verdade, neste momento posso lhe dizer que temos uma noção do investimento em execução e deve rondar os 65 milhões de euros neste momento nas autarquias. Portanto, é um número bastante significativo. Isto não falo só de projetos financiados, falo de projetos de dinheiro público, do nosso dinheiro, para a função pública, para aquilo que é servir o público em diferentes áreas. Portanto, relativamente às autarquias, eu acho que todos estão a fazer o seu trabalho. Concordo um bocadinho consigo e com o meu colega Presidente Paulo, que de facto se calhar seria necessário trabalhar um bocadinho mais profundamente e mais exaustivamente a uma só voz, mas juntar todas as forças num só contexto. Todos nós queremos o mesmo, mas às vezes há situações em que nos querem mais depressa uma coisa, outros querem mais depressa outra, nem sempre é possível atingirmos, falarmos a mesma voz e atingirmos o equilíbrio ao mesmo tempo. Agora, todos nós, baixo-alentejanos, reconhecemos a necessidade desses investimentos, mas também reconhecemos que o papel das câmaras municipais no investimento público para atrair investimento privado é de louvar em qualquer uma das câmaras do nosso distrito. A parte do Governo tem feito
investimentos significativos, tem, e já se falou aqui deles, o Presidente Paulo mencionou o exemplo do hospital, mas de facto há aqui 3 ou 4 investimentos estruturantes que têm que ser feitos, como já disse, com caráter urgente, estão pensados, há projetos para eles, mas há outros projetos que nós sabemos que não serão financiados. Por exemplo, a ligação de uma Nacional 2 entre Casta Verde e Almodóvar, ou entre Mértola e Almodóvar, ou entre Serpa e Beja, não é financiada. Mas com a regionalização, se calhar também não a vamos financiar. Eu não sou contra a regionalização, antes pelo contrário, mas temos que ter muito cuidado quando falamos de regionalização, porque se nós alteramos, se nós nos juntamos com os municípios que não nos trazem um PIB correto, vamos perder aqui capacidade de ir buscar fundos comunitários numas áreas que se calhar são fundamentais. Mas isso é estudado e é pensado e tudo vai bater certo com certeza. Mas ao perdermos uns municípios do território e ganharmos outros, podemos mudar, digamos assim, o conceito, o fator de contas, o fator matemático, e criamos aqui alguns problemas. O problema neste momento, na minha opinião também, não passa só por este investimento necessário e que tem que ser feito já. Quando digo já, não é amanhã. E o PRR não podia acelerar nenhum destes projetos, nomeadamente o PRR podia fazer muita coisa, mas o PRR foi pensado numa lógica de massas, numa lógica de fazer o que é mais necessário para mais pessoas usufruírem. O PRR traz umas componentes muito engraçadas, que é as componentes da eficiência, e nós podemos também utilizar a eficiência, mas às vezes a eficiência acontece quando já há estruturas ou há infraestruturas montadas para as tornar mais eficientes. Há algumas que nós precisamos de montar antes de as tornar eficientes. E quando as montamos, elas já vêm com a eficiência toda, porque já estamos a falar de tempos modernos. Só que se repararmos no PRR, os grandes investimentos não aconteceram no Baixo Alentejo. Os grandes investimentos acontecem noutras áreas do país. Claro que o PRR dá ao Baixo Alentejo muito dinheiro também, dá oportunidades. Estamos a falar, por exemplo, da hipótese da ligação da rodovia, que é um dos projetos que está no PRR. Mas havia tanta coisa que poderíamos ter incluído no PRR. Há formação, há eficiência hídrica, eficiência energética, há uma série de áreas, mas as áreas que nós estamos a falar neste momento, as mais essenciais, não estão lá incluídas. O que é que me serve manter pessoas em formação meses e meses e anos, se eu depois não tenho emprego para lhe dar a seguir? Vão estar constantemente em formação? Ou eu devia criar condições de rodovia, fazer um investimento que é bastante significativo no aeroporto, que é um assunto um bocadinho tabu, eu sei, mas eu tenho coragem para falar dele, fazer um investimento necessário para aquele aeroporto ser funcional, porque tal como está não é. Nós não temos plataforma comercial no aeroporto, portanto era preciso fazer um grande investimento. Se calhar o PRR poderia trazer esse investimento. Não trouxe, tudo bem, vamos viver com o que temos, vamos lutar, salvo seja, entre aspas, vamos reivindicar, vamos pressionar, fazer o lobby que o David falava, para conseguir que por outras vias existe investimento no Baixo Alentejo. E permitam-me só para terminar, que Beja nesse aspecto, e o meu colega Paulo Arsénio sabe a minha opinião, não culpo nenhum dos presidentes anteriores, nem nós, nem os futuros, mas Beja está a precisar de muito investimento porque ficou muito tempo esquecida. Paulo Arsénio, David Simão, vamos à intervenção final, que o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. Muito bem, eu digo o seguinte, eu tenho repetido esta mensagem com alguma frequência, mas sejamos claros. Há muito para fazer no Baixo Alentejo, mas o Baixo Alentejo, o Distrito de Beja, são hoje terras de oportunidade e de esperança. Uma parte da oportunidade está gerada por muitos dos empresários privados da região. E, portanto, nós quando olhávamos para o Baixo Alentejo há 20 anos atrás, a perspectiva era claramente mais negativa e menos otimista do que aquela que é hoje. O que significa que alguma coisa foi feita. Foi feita por poderes públicos, que agora tem de ser complementado daquilo que temos referido aqui ao longo desta última meia hora, e também pelos privados. E, portanto, eu muitas vezes ouço falar agentes do território, Inês,
e fico absolutamente surpreendido com as afirmações que fazem. Porque se eu fosse empresário e ouvisse apenas o negativo que dizem do território, então é que eu nunca viria para cá. E, portanto, nós não devemos descamotear os problemas, não devemos enterrar a cabeça na área e fingir, não, o IP está bom, a ferrovia está bom, não está, e aí temos de, claro, exigir, mas fez muita coisa boa e, portanto, nós também temos de vender o nosso território, não com mentiras, não com falsidades, mas com a verdade de que é de facto um território extraordinário de oportunidades e de capacidade. E por isso nós também trabalhamos noutras áreas. Eu vou dar aqui um exemplo em que a Câmara Municipal de Beja aposta fortemente. É uma estrutura muito pouco conhecida na região e que, se calhar, olha, em termos eleitorais, não nos dá grande popularidade, mais vale, se calhar, às vezes 5 metros para cima do que aquilo que é o CEBAL, o investimento que o município está a fazer no CEBAL, que é um centro de excelência, pode ajudar e alavancar decisivamente as agroindústrias da região, pode ser um parceiro decisivo para melhorar a qualidade dos nossos produtos, é também algo que nós temos de fixar no território. Ciência, tecnologia, educação e polos de conhecimento. E por isso o CEBAL é absolutamente decisivo. E, portanto, a mensagem final que eu deixo é a seguinte. Vamos ter, com estes instrumentos financeiros, uma nova oportunidade. O PRR, uma nota só muito pequena sobre o PRR, que foi criado exclusivamente para a pandemia. Mas outra nota, o PRR tem de facto uma incidência maior sobre zonas fortemente populacionais, nomeadamente em transporte urbano de Lisboa e Porto, tem muito a ver com o facto de o quadro financeiro plurianual não poder abranger territórios de coesão. Portanto, por isso é que os territórios, digamos, mais desfavorecidos ficam preferencialmente com o quadro financeiro plurianual e alguns investimentos de PRR mais localizados ficam para essas regiões que não podem concorrer ao quadro financeiro plurianual. Há uma justificação para isso. Portanto, para rematar, acreditem no Baixo Alentejo, acreditem neste território. Está aqui uma feira que demonstra, de facto, que somos um território com problemas, debatemos os problemas, não os escondemos, mas somos um território absolutamente extraordinário. Invistam em Beja, venham para Beja. David Simão, 1 minuto para concluir. Só para dizer que os empresários estão disponíveis para fazer parte dessa massa crítica, querem fazer parte da solução. Temos que encontrar soluções para trabalhar em conjunto e continuar a evoluir e a produzir o crescimento. David Simão, presidente do NERB, Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, António Bota, presidente da Simbal, muito obrigada. Já sabem que estas NERB Talks chegam ao fim precisamente neste sábado e para encerrar o tema fundamental de investimento público na região, fica então aqui este conjunto de reflexões no stand do NERB Baebal em pleno Alvibeja.